ela não está disponível no conjunto dos municípios. A gente tem uma dificuldade de organização disso no país todo, e todo mundo sabe disso, por causa de toda a questão relacionada ao financiamento, a modelos. A gente não tem um modelo definido, tem uma diversidade muito grande nos municípios, mas o fato é que a gente tem filas de espera muito grandes. O PEMAC agora ele mostrou o tempo de espera para diversos desses procedimentos e é considerável o tempo de espera. A gente, inclusive, percebe que parte da avaliação, de alguns elementos de avaliação negativas do SUS, nas pesquisas mostram que a avaliação da atenção básica é uma avaliação muito positiva, uma avaliação que passa de 80% de aprovação, entre bom e muito bom, ou 84% quando pergunta se recomendaria a unidade básica de saúde para um familiar ou amigo. Mas uma queixa importante é na demora da realização de consultas especializadas, exames e procedimentos. Então nós temos um gargalo nisso, a gente tem uma demanda muito maior do que a nossa oferta. Nós temos hoje condições de ter uma tecnologia que aproxima e, ao contrário, de fazer o usuário transitar de um lugar para o outro, a gente tem condição de fazer a informação transitar. É um procedimento que ele é fundamental, porque ele qualifica todo mundo, ele qualifica o profissional que está no dia a dia da atenção básica, ele evita que o usuário tenha deslocamento desnecessário, ele evita custos, o usuário consegue ser cuidado não só de uma maneira mais rápida, mas por quem conhece ele, por quem tem vínculo com ele, por quem conhece a família dele. E além disso, na medida em que quando a gente faz isso de maneira presencial, a gente acaba lotando a regulação e encaminhando só para os especialistas das várias especialidades dos profissionais, a gente percebe o potencial que tem o telesaúde quando a gente tem não só os especialistas médicos, mas tem profissionais de outras profissões e também o especialista em medicina de família e comunidade. Então, nós temos hoje experiências suficientes no país, do ponto de vista do telesaúde, que mostra que, além da gente conseguir evitar consultas, evitar uma quantidade considerável de consultas, que vão deixar de alimentar as filas locais ou regionais, nós temos a melhora do encaminhamento. Então, até quando é encaminhado, você tem um ganho, porque esse encaminhamento é feito de maneira mais adequada. Tudo bem. Então, de um lado, a gente já tem evidências, a gente já tem tecnologia, a gente já tem ação no país relacionada ao telesaúde. O Telesaúde Brasil Redes, além de tentar expandir isso para o país inteiro, ele tentou trabalhar e tenta trabalhar a ideia do telesaúde como não algo que é só importante para que você possa formar o profissional, ampliar a autonomia dele, resolvidade, etc. Mas para que isso faça parte do serviço. Do mesmo jeito que faz parte do serviço, do mesmo jeito que na educação a gente identificou que a educação à distância também é educação, a gente pode, ao contrário de levar o usuário a um outro especialista, a gente pode ter um diálogo de um profissional com outro profissional e construir de maneira compartilhada uma intervenção, um projeto terapêutico ou um encaminhamento para aquele usuário. E isso tem que fazer parte do cotidiano de serviços. Então, um elemento fundamental do Telesaúde Brasil Redes é isso. Isso tem que fazer parte do cotidiano de serviços. A imagem do longo prazo, médio prazo e longo prazo, é a imagem de onde se acumulou essa expertise hoje, sem dúvida alguma, nas universidades. As universidades elas possam acompanhar, elas possam estar transferindo essa tecnologia para os serviços, qualificando, preparando os serviços, para que quando um gestor, estou olhando aqui para o Alexandre, então para quando um gestor, por exemplo, ele está lá tentando montar um ambulatório de especialidade de João Pessoa, ele vai negociar com os profissionais dele, tanto os que estão atuando nas equipes de saúde da família, quanto alguns que estão no ambulatório de especialidades, ele vai negociar com os profissionais dele, não só a carga horária presencial lá no consultório do ambulatório de especialidades, mas ele vai negociar também, vai oferecer para esse especialista, se ele tem interesse de ser teleconsultor, para passar por um processo de formação e, a partir desse processo de formação, aquele profissional do ambulatório de especialidades, ele conseguir fazer tanto a teleconsultoria, quanto ele conseguir avançar do ponto de vista de fazer um apoio matricial, que é um apoio matricial não necessariamente presencial. Então, essa é um outro elemento decisivo e importante da proposta do Telesaúde Brasil Redes. Um terceiro elemento é o elemento que está relacionado aos números que a gente tem de utilização do telesaúde. Por mais que eu fiz esse desenho aqui, o primeiro movimento que eu estou chamando a atenção é de perceber o telesaúde não só dentro do que a gente poderia chamar de processo formativo dos trabalhadores de saúde.
É entender o telesaúde como a prestação também de um serviço e entender o telesaúde como atenção à saúde. Como atenção à saúde, uma atenção à saúde onde um profissional dialoga com o outro, onde esse outro que está dialogando com aquele especialista é o profissional que tem a responsabilidade pela gestão do cuidado do usuário. Então, esse é o primeiro deslocamento. Entender esse deslocamento significa organizar o processo de trabalho compreendendo o telesaúde como oferta de atenção à saúde. Isso é o segundo. O terceiro é identificar a importância das universidades nos serviços para que isso faça parte do cotidiano do serviço. Um quarto está relacionado aos números de busca, de procura, de solicitação de teleconsultoria que a gente tem. Os números que nós temos, mesmo os números da portaria, que tentam dar conta, tentam dobrar o que normalmente a gente tem como média de solicitação de teleconsultorias, ele não justifica o investimento. Isso é importante que a gente olhe. Ele não justifica o investimento. Não justifica o investimento você ter 2 teleconsultorias mês por equipe. Se a gente sabe que tem no mínimo 5, 6 a 10 ocasiões que esse profissional tem dúvidas sobre a intervenção que ele vai fazer, sobre a conduta que ele vai ter, dialogando com o usuário no dia a dia. Se ele tem, vamos, na pior das hipóteses aí, 5 situações em que ele tem dúvidas, o que essas dúvidas estão virando? Encaminhamento equivocado? Conduta equivocada? Retorno desnecessário? Retorno para ele poder avaliar o caso e depois dialogar e ver com o usuário de novo, marca na segunda-feira para poder voltar? Então, se isso, de qualquer maneira, isso está virando atraso no atendimento, pode estar virando perda de qualidade na conduta e pode estar virando a fila na especialidade, enchendo aí a tela do regulador lá na central de regulação do município. Então, se isso acontece, e isso tem um volume significativo, se eu fosse multiplicar 5 por 20, eu teria 100, e eu estou falando aqui de 2 teleconsultorias, eu só estou falando do médico, e quando eu estou falando de 2 teleconsultorias, eu estou falando de todos os profissionais da equipe de saúde da família, nós temos um potencial que não está sendo utilizado. Se a gente olha para o telesaúde só como oferta educacional, aí eu entro naquela dimensão de que o profissional pode virar e falar assim, mas eu não estou afim, eu acho que é importante e tal, mas enfim, estou sem tempo agora, tenho outra coisa para poder fazer, não está inserido no meu processo de trabalho, etc. Então, um elemento decisivo é colocar isso como parte do processo de trabalho. Isso tem que ser parte do processo de trabalho. E é parte do processo de trabalho utilizar a teleconsultoria para uma série de situações. Aí eu vou dar 2 exemplos que não tem a ver com isso que a gente está falando, mas que é decisivo para isso que a gente está falando. Quando se implantou, lá na década de 90, o apoio matricial em saúde mental, na difícil tarefa de fazer a atenção básica, cuidar dos usuários com problema de saúde mental, os profissionais da atenção básica não solicitavam apoio matricial em saúde mental. Era muito mais fácil encaminhar para o ambulatório de psicologia ou de psiquiatria ou encaminhar para o CAPS pela casa de CAPS. Nos lugares que conseguiram implantar mais efetivamente o apoio matricial em saúde mental, que é diferente, por exemplo, quando faz apoio matricial em saúde da criança, pediatria, que é uma coisa que é mais aceita como parte da responsabilidade da equipe, na saúde mental, nos lugares que tiveram mais sucesso nisso, relacionaram o encontro do apoio matricial como um encontro de regulação do encaminhamento dos casos. Então, aquela equipe do CAPS, que fazia o apoio matricial na unidade, ela ali não só discutia sobre os casos, ela não só tentava montar os projetos terapêuticos daqueles casos, não só transferia tecnologia, dialogava, enfim, fazia o que a apoio matricial faz, mas ela também decidia quais eram os casos que eram encaminhados e quais os casos que o CAPS ia passar a assumir. Então, para diversos casos, obviamente, tirando as urgências, em que precisava se encaminhar o usuário, ao contrário de fazer aquela ficha que tem um alto grau de desresponsabilização, e aí eu mandava a ficha, e essa ficha poderia ser respondida em 1 mês, 60 dias, até lá o usuário não estava sendo acompanhado por ninguém, passou a ser, em algumas experiências, semanal ou quinzenal, onde eu dialogava com a equipe, que é a equipe que atuava comigo que ia receber. Nós tínhamos no mesmo encontro um espaço pedagógico, um espaço de organização de atenção à saúde, um espaço de atendimento conjunto e um espaço de regulação. Esse mesmo encontro, ele fazia essas 4 coisas. E aí os profissionais passaram aí no espaço da programação que ele não ir lá para discutir com os profissionais da saúde mental significaria que ele ia cuidar do usuário.
porque ele não podia encaminhar se não fosse essa condição. Eu não tenho dúvidas, e não é só eu, né? A gente, quando montou a portaria, isso é uma questão que o secretário Alves falava muito fortemente, eu não tenho dúvidas que a gente pode ter um excelente processo de teleconsultoria, pode ter um excelente telesaúde, mas se ele não tiver ligado, articulado, inserido no processo de trabalho, articulado na regulação, ele sempre vai ser periférico, com pouquíssimo impacto na redução dos tempos de espera e com pouquíssimo impacto na redução do tamanho das filas da atenção especializada, ambulatorial especializada, etc. Então, isso é uma questão central. Isso tem que fazer parte do processo de trabalho. Por isso que no ESUS, a gente está colocando isso como parte do processo de trabalho, aonde não parece que o profissional tem que fazer outra coisa para ele poder solicitar uma teleconsultoria. Ele não tem que chegar, sair da sala dele, ir numa outra sala, sentar no computador que tem celular, que tem internet, aí ele pede para esperar a pessoa que está na sala de espera o atendimento, que ele vai gastar ali mais ou menos uns 10 minutos para poder fazer uma outra atividade, ou, enfim, ele depende de algum processo de trabalho interno, onde ele faz uma fichinha de telesaúde, que passa para alguém, esse alguém vai digitar, vai colocar, mas não tem a senha dele, tem que deixar sem, estou dando exemplos da dificuldade, muitas vezes, que a gente tem, seja por causa da conectividade, seja por ser um outro processo de trabalho. No ESUS, que para a segunda versão do ESUS agora, o profissional, na medida em que ele está com o prontuário eletrônico, ele está atendendo aquele usuário, ele vai ter, junto do encaminhamento, ele vai ter a possibilidade de dizer o seguinte: se é ou não é caso para ele solicitar a teleconsultoria. E nessa teleconsultoria, abre uma tela para fazer o formato da teleconsultoria e ele já puxa as informações do que ele preencheu anteriormente. Então, dentro do próprio processo de trabalho, ele vai solicitar a teleconsultoria. E ela não está junto do encaminhamento à toa. É porque ele vai optar entre essas duas decisões. Ele vai encaminhar sem teleconsultoria ou se ele vai solicitar uma teleconsultoria antes dele decidir pelo encaminhamento. E nessa integração que a Bianca falou com o CISREG, esse sistema, ele pretende registrar quais foram os casos que foram encaminhados, quais